Quando eu comecei a estudar, eu não sabia nada de nada. Eu coloquei toda a responsabilidade no cursinho e fui lá achando que bastaria. Então, assim, eu vou no túnel do tempo hoje te contar o que eu fiz errado e o que eu queria saber naquela época para não ter errado tanto. E, assim, ter tido uma preparação mais fácil, mais fluida e menos dolorosa. A primeira coisa pra mim é que eu achava que o cursinho sabia de tudo, o cursinho é escola, então bastaria seguir e eu estaria assim super bem preparada. E aí, conforme eu fui indo pra aula, eu via que eu não acompanhava, eu não entendia e assim não estava dando certo, sabe? Mesmo dando o máximo possível de esforço, não estava dando certo pra alguém, no caso eu, que não tinha base nenhuma. Então, naquela época, eu queria saber que o cursinho nem sempre é a melhor opção. Por quê? Porque o cursinho, e isso não é maldade deles, eles estão, na verdade, tentando fazer o melhor possível, mas é que quando você é, por exemplo, um professor e você tem que ensinar para 50 alunos, sendo que tem os que estão começando, tem os que estão entendendo mais ou menos, tem os que já estão entendendo muito bem. Quando você tem que ensinar, dar a mesma aula para esses 50, e às vezes não são 50, às vezes são 200, às vezes até mais. Então, pensa nesse professor. Ele tem que dar essa aula para todo mundo e cada um com nível diferente e assim, como um sapato que você quer colocar, um sapato 37, você vai colocar no pé que é 35 e no pé que é 42, sabe? No 35 até vai, mas aí no 42, então muitas vezes não vai dar certo, não vai dar a ordem que é passada no cursinho, a ênfase que é passada. Então, às vezes, quando você não tem a base, não tem os assuntos principais, não adianta você estar lá na aula do assunto mais avançado. Você não tem como entender aquilo sem essa base. É a mesma coisa, por exemplo, você estudar números complexos, sendo que você não sabe logaritmo ou você não sabe trigonometria. Como que você vai aprender? Então, você vai pegar só o básico dos complexos. Se você quiser um aprofundamento, entender direito, você tem que ter a base dos outros assuntos. Então, a mesma coisa em tudo, em todos os assuntos, em matemática, em física, em química, assim, principalmente nas exatas. Porque humanas, você até consegue aprender um ou outro assunto sem ter a base. Agora, em exatas, é muito difícil. Outra coisa é a ênfase. Então, a ênfase dada no cursinho, às vezes, não é da sua prova. Então, às vezes, abordam muito um assunto que só cai em outros vestibulares, ou em Olimpíadas, e não na prova que você vai fazer. Então, para o ITA, cai na Olimpíada de Matemática, mas não cai no ITA. Ou para o Enem, cai, assim, nos vestibulares, mas não cai no Enem, sabe? E você está assistindo aula daquilo, sendo que você só quer o Enem. Então, assim, a gente precisa entender essa ênfase que o cursinho está dando. E, finalmente, né, nessa questão de cursinho, é a aula dada, aula estudada, aula esquecida, certo? É isso que resume o cursinho, porque, assim, você faz aquela lista gigante e, assim, acha que aprendeu, nossa, eu fiz 50 questões, e aí, 2 semanas depois, 3 semanas, você já esqueceu. Ou assim, ficou uma fração do que você aprendeu na memória. Então, a gente tem que lidar com isso. Esse método de aula dada, aula estudada, aula esquecida, não dá certo. E assim, só para não falar mal totalmente, claro que o cursinho pode ser uma excelente ferramenta, se for usado como ferramenta. Então, não é para seguir, sabe? Vou seguir e vai dar tudo certo. Não, é para você seguir com consciência, entendendo as suas forças, suas fraquezas, o que você mais precisa, onde se encaixa melhor. Então, realmente como ferramenta. Isso tanto curso online quanto presencial. O segundo ponto que eu queria saber é que os assuntos, aqueles primeiros assuntos, por mais que sejam os mais básicos, vão ser os mais difíceis. É uma coisa assim que não faz sentido, né? A gente acha, não, os assuntos mais avançados vão ser mais difíceis, vou quebrar mais a cabeça, mas não, na verdade não é assim. E isso para qualquer vestibular, os primeiros assuntos, a base da matéria, pegando matemática, por exemplo, lá, os primeiros assuntos vão ser tenebrosos. Então, é super normal você viajar no começo, você ter mais dificuldade no começo, e é algo que não vai acontecendo depois. Então, assim, do meio do caminho para chegar na prova, assim, depois que você já viu 50, 60% dos assuntos, vai ficando mais fácil.
Claro que pode ter um ou outro assunto de exceção que é muito difícil, mas em geral vai ficando mais fácil, que é uma coisa que a gente não espera. Então, quando você está começando a estudar e você pensa assim, nossa, mas demora tanto, e eu sou tão ruim nisso, vai demorar. Mas é isso, para todo mundo é assim. O começo é o mais complicado e moroso, e parece que não anda, mas depois tudo vai melhorar. Então, eu meio que queria ter essa tranquilidade, sabe, de que não tem problema demorar nesse assunto básico. É até um problema quando você se força a ir rápido demais em algo que você não está entendendo direito. O terceiro ponto é que não é preciso seguir a ordem do livro, a ordem da aula. Claro, tem alguns assuntos que são pré-requisitos, que são base para outros, mas não em todas as matérias. Então, por exemplo, em física, por que todo mundo começa em cinemática, que é o assunto mais difícil? Cinemática, dinâmica, trabalho e energia. Deveriam, assim, ser depois. Deveria começar com termologia, com, assim, dilatação térmica, com um negócio mais simples. Para você pegar o gosto, para você ver que você está aprendendo, para, nossa, eu consigo fazer as questões, sabe? Para acontecer isso primeiro. Depois você vai lá no trabalho e energia complicado. Mas não, é tudo assim, vamos principal primeiro, vamos mais difícil primeiro, e não dá para quem está começando. Então, assim, você tá lá em matemática, quebrando a cabeça, difícil, dificuldade, impossível, aí você vai em física também difícil, assunto mais difícil, e tipo... É muito fácil, às vezes, de você desistir, de você ficar para baixo, de você pensar assim, nossa, eu nunca vou passar, e, sabe, piorar toda a sua vida, o lado emocional. Mas não, era só trocar ordem. Então, começa por um assunto mais fácil, vai lá. Então, por exemplo, a termologia, ou mesmo ondulatória, é mais fácil do que mecânica, que é o assunto do primeiro ano. E a gente pode ir trocando essas ordens, sabe? Pode ir vendo outras coisas. Ou então, por exemplo, você está estudando matemática e aí você chegou em funções e achou, nossa, muito difícil. Não tem problema, você pode passar para geometria plana. E isso também é a beleza de você estudar online ou de você poder escolher o seu cronograma, sabe? Você pode fazer essas loucuras, pode fazer ordem diferente, porque na verdade isso não é loucura, isso é você se entender e você fazer o melhor para você. Então, é uma coisa que eu não tinha noção na época, eu tentava seguir e aí eu precisei desistir de mecânica depois de estudar muito, desistir assim, depois de vários meses estudando e assim, nossa, isso é muito difícil, eu não consigo, eu realmente não conseguia nem fazer questões assim da FUVEST, nem assim nada, nenhum vestibular, era muito difícil para mim, quanto mais do ITA. E aí eu fui trocando, comecei por termologia no lugar e fui aprendendo aos poucos, sabe, assim, aquela tartaruga, aprendendo e criando a base. E depois, assim, depois de ver a física do terceiro ano, eu fui para mecânica de novo. Então, a gente tem que ter paciência consigo mesmo também e ir vendo uma outra ordem quando não está dando certo. O quarto ponto é pensar em métodos de estudo. Então, assim, quando você estuda, você vai seguindo, sabe? Você vai estudando como todo mundo, então você faz resumo, ou você, assim, graças, eu nunca fiz resumo, assim, eu sempre tive preguiça e a preguiça foi ótima para mim. Então, nesse ponto, sim, mas eu fazia listas gigantes, que é um super erro. Então, em vez de espaçar a lista, de dividir, de misturar assuntos, eu fazia lá aquela lista gigantesca, 50 questões, e esperava acabar. Eu lembro até como se fosse hoje, eu tinha aquele Marta Reis de Química, que tinham, assim, umas 40 questões de propostas, 40 questões de complementares, e, assim, super difíceis. E eu só passava para o próximo quando eu acabava todas as questões. E, assim, essa é uma das piores coisas que você pode fazer, porque quando você tiver uns 5 capítulos na frente, você já esqueceu o primeiro. Então, seria muito melhor você fazer, assim, 1/3 dos exercícios, passar para o próximo capítulo e daqui a um tempo voltar e fazer mais 1/3. Aí passa mais um tempo, volta de novo, faz outro 1/3, sabe? Você pode montar tantas coisas tão melhores e que vão exigir tão menos esforço que, nossa, inacreditável. Então, esse tipo de abordagem, de seguir, de estudar como todo mundo e nunca questionar, sabe? Pelo menos não nessa época, eu não questionava método ainda. Eu questionei ordem, questionava assim, será que dá certo dessa forma? Mas eu não questionava exatamente a forma de estudar. Até depois estudar para a FUVEST. Mas essa
é muito, muito importante você espaçar o seu estudo, você intercalar assuntos diferentes, porque assim você vai conseguir diferenciar entre um problema e outro, diferenciar assuntos, montar soluções. Então, é muito importante aprender como estudar. E às vezes a gente acha assim, nossa, aprender como estudar não faz sentido, é só estudar. Então, eu vou perder tempo de estudo para aprender como estudar. E é exatamente isso. Na verdade, não é perder tempo de estudos, é aprender como estudar. É a mesma coisa se você for investir. Você tem lá R$ 1.000, você vai investir R$ 1.000. O que é melhor? Você colocar em qualquer lugar, coloca na poupança, ou você passa um tempinho, uns 15 minutos vendo vídeo de YouTube, tem um tesouro direto, tem um investimento aqui, outro ali, que é melhor, sabe? O resultado lá na frente vai ser muito maior se você passar esse tempinho aprendendo. Mesma coisa nos estudos. E isso é o que a gente mostra no Sniper de Questões. Então, exatamente o método de como você vai estudar, como vai estudar cada matéria, como vai se planejar, pensar em outras ordens diferentes de estudo e transformar algo assim que é cru, algo que assim não tá bem feito, assim, você não tem um plano direito, uma clareza do que você vai fazer, em um passo a passo. Olha, primeiro você vai seguir essa fase, estudar dessa forma, depois essa outra fase, dessa forma. E assim, para te dar uma clareza, como se fosse assim um Google Maps. Então, você quer o endereço lá, sua vaga na faculdade tal, curso tal, qual é o caminho que vai te levar a essa faculdade? Isso que nós temos no Sniper de Questões. O quinto ponto é que se comparar não leva a nada. Então, quando eu comecei a estudar, eu era campeã de comparação. Eu me comparava com todo mundo e, assim, em tudo, sabe? Nas matérias, quem levantava a mão com uma dúvida boa, ou assim, às vezes eu não entendia nem a dúvida, eu já estava lá, meu Deus, e comparações que não servem para nada. E até foi engraçado que quando passei a superar a comparação e eu fui lá pedir ajuda dessas pessoas que eu me comparava, tudo melhorou na minha vida, porque eles foram me dando dica, olha, faz isso, faz aquilo, tenta dessa forma. Foi até aquela ideia da física, então de você trocar, pular mecânica, pula mecânica, vai direto para termologia. Então foi dessa ideia assim, não, eu vou parar de me comparar, vou lá ser vulnerável, né, igual a Brené Brown, vou lá contar que tá difícil, que eu não tô conseguindo. E aí veio essa ideia, vai lá, termologia, nesse livro aqui, começa por aqui, vai com calma, aos poucos. É difícil para todo mundo, também foi difícil para mim. Então, assim, depois que você supera a comparação, a vida muda. Sério, de verdade. E aquela ideia, né? Só vale comparação se for consigo mesmo, se for com você ontem, com você semana passada. E aí você vê a sua evolução, você vê o quanto você aprendeu, ou você vê coisas que precisam melhorar, dificuldades suas, e assim funciona muito melhor. O sexto ponto que eu queria saber, e assim, isso vale para, nossa, todo mundo. Eu achava que se eu não passasse, a minha vida ia acabar, que assim, eu ia perder um ano da minha vida, eu ia perder 2 anos, 3 anos, como se assim, se perdesse mesmo, sabe? Como se o único parâmetro, a única validade da sua vida fosse se você passasse. Então a sua vida não vale se não for lá na faculdade, a sua vida como pessoa não vale, com a sua família, sabe, as suas experiências, tudo isso vale, tudo isso é importante, é sua vida. Você não perde um ano se você não passar. Na verdade, você pode até aprender outras coisas e ganhar esse ano. Então, amadurecer, ir melhor para a faculdade. Então, assim, eu tinha muito essa ideia, nossa, se eu não passar, vai ser horrível, desesperador, não vale a pena viver, meu Deus, vou viver embaixo da ponte. E aí você começa com aquela catastrofização e assim, vai ser um negócio nebuloso. E assim, foram só gotinhas no copo d'água, sabe? Não é pra gente transformar. E assim, eu nem tinha não passado, né? Eu nem tinha chegado na prova e eu já estava imaginando os cenários mais tenebrosos e achava que a vida, nossa, não valeria a pena. E enfim. Então, estudando agora, não importa a sua idade, sabe? Você tá lá com 20 anos, você tá lá com 25 anos, você tá com 30 anos. Vai estudar e se não passar, você não perdeu aquele ano. Você não
perdeu a sua vida, sabe? Você tá aprendendo, você tá evoluindo de outras formas, você tá aprendendo coisas novas, você tá vivendo. Então, por isso também que é importante a gente viver bem nessa época de vestibular, sabe? Tirar um tempo para lazer, tirar um tempo para conversar com seus amigos, para fazer algumas coisas que você gosta, para ter hobbies, para ler, para se divertir. Inclusive, quando você faz isso, o seu estudo fica mais produtivo. Então, não é aquela ideia antiga, nossa, estuda 14 horas, 15 horas, 16 horas para passar. Não é mais assim. Então, já tem formas muito melhores de você estudar, por exemplo, com provas antigas, com inclusive o método Sniper, que vai cortar caminho, mas não precisa mais esse estudo antigo de antes, quando a sua única opção era o cursinho. Hoje não é mais. Então, assim, levar o estudo com leveza, claro, tentando melhorar, tentando analisar erros, melhorando, mas nunca, jamais com esse pensamento de que é tudo ou nada, de que vai dar tudo errado se não passar. Tem coisas que estão fora do seu controle e mesmo com a melhor preparação possível, é possível que não dê certo. Então, quando a gente entende isso, nossa, mesmo eu me preparando da melhor forma, e se eu fosse super inteligente, mesmo tudo isso pode não dar certo. E tudo bem. Então, vai aproveitando cada ano para aprender os conteúdos. E até o último ponto, que é aproveitar para melhorar como pessoa, para criar novos hábitos, para, sabe, ter mais autoconhecimento. É uma coisa que eu não sabia. Para mim, só existia o livro de matemática. Eu não tinha lá nenhum livro outro para ler, com exceção do Alquimista, que eu li e adorava, mas eu não ia atrás desses outros conhecimentos de mentalidade, de foco, e mesmo porque na época também não tinha tanta coisa. Mas hoje tem tantas coisas que você pode ler, podcasts que você pode escutar, inclusive o do Resumove, fazer meditação, montar uma rotina de exercício físico, e são coisas que você vai levar para a faculdade. Às vezes, assim, eu converso com muitos aprovados, sabe? E até tem podcasts aqui, eu vou até deixar o da Ana Alice aqui, por exemplo, e eles sempre falam que não ter passado e ter passado mais tempo estudando acabou que trouxe benefícios nesse outro lado. Então, na maturidade, em autoconhecimento, em você gerenciar melhor suas emoções. Então, é uma coisa que eu queria saber e eu queria ter feito mais. Porque, assim, eu cheguei na faculdade muito crua, assim, muito infantil e acabei não aproveitando tanto. Então, teve o benefício de eu passar com 17 anos, mas, ao mesmo tempo, todos os meus colegas tinham 20 anos, 21 anos e eu era meio que criança perto deles. Claro que é bom passar rápido e é difícil de falar, difícil de explicar direito. Quando parece, na superfície, assim, parece que é ótimo você passar super rápido e aprender a ter maturidade na faculdade, mas muitas vezes é bom ter essa maturidade antes. E até uma coisa que eu estava lendo sobre alunos mais velhos que vão fazer outro curso, inclusive, principalmente, na verdade, medicina. Então, tá tendo muita mudança, e não só no Brasil, nos Estados Unidos, que é de onde eu vi esse artigo, e que mostra, assim, que, por exemplo, a pessoa se forma em uma profissão e vai fazer medicina aos 30 anos, aos 35 anos. Só que a gente sempre acha, nossa, mas ela já vai entrar e vai se formar lá pelos 40 e vai ser ruim. Mas não, então o artigo analisava justamente isso. E como você ter uma base anterior, uma maturidade emocional, assim, principalmente a maturidade emocional, vai te ajudar a aproveitar melhor a faculdade, a ser um profissional melhor, se importar melhor com os pacientes e, assim, para qualquer profissão, né? Então, alguma outra profissão, como você vai ser melhor tendo esse tempo a mais, tendo essa maturidade emocional. E, assim, achei muito legal. E super é verdade. E para terminar, uma coisa que eu não sabia, que eu demorei para saber, é que fazer provas antigas é, assim, fundamental. Não tem como passar sem fazer provas antigas. É uma coisa, assim, que o cursinho não me falou, eu precisei descobrir por mim mesma, que você tem que fazer provas antigas, é a coisa mais importante. Então, você tá ali na aula só para ter a base, e, assim, claro, fazer as questões, mas é mais para ter a base para fazer a prova antiga. Não é separado, sabe, como se fosse escadinha. E ali, para você passar de um ponto até a prova, você tem que fazer prova antiga. Então, independentemente do que você for fazer, faculdade,
prova, já saiba que prova antiga é, assim, absoluta necessidade. É a cesta básica dos estudos. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu espero ter passado a ideia. E me conta aí embaixo o que você achou, o que você aprendeu com esse vídeo. E quando você escreve, você vai internalizar isso. Então, escreve o que você aprendeu, que vai ficar mais fácil de você lembrar, de você fazer o que você escrever. E eu espero de verdade tenha ajudado e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem, ou que só você tem, mas ainda não sabe, você ainda vai descobrir. Então, o mundo precisa dessa habilidade. Continue estudando. Igual eu, quando eu tinha lá 17 anos, eu não sabia qual seria a minha habilidade. Nem com 25, nem com 28. Até o próximo vídeo.